A transição da cruz, de emblema de vergonha a símbolo de veneração. Entre os cristãos, poucos símbolos possuem tanta força e reconhecimento quanto a cruz. Seja a tradicional cruz latina, preferida por muitos, ou a cruz da crucificação, particularmente reverenciada em algumas tradições, esse emblema tornou-se o principal ícone da fé cristã. Pode ser vista como joia, tatuagem, sobre altares, púlpitos, bandeiras cristãs ou insígnias templárias maçônicas, como a que identifica um comandante eminente ou passado. No entanto, nem sempre foi assim. A cruz nem sempre foi sinal de fé, redenção ou amor divino. Durante séculos, ela evocava exatamente o oposto: vergonha, humilhação e tortura. Durante o domínio romano, a cruz era um símbolo de medo e degradação. Era mencionada com desdém e até usada como insulto. Para os romanos das classes mais elevadas, a crucificação era uma punição abominável, indigna até de ser vista. Os condenados de status nobre raramente enfrentavam esse destino. A decapitação ou o suicídio eram considerados modos mais honrosos de morrer. Já os escravos, os marginalizados e os considerados criminosos comuns eram crucificados frequentemente, muitas vezes por delitos insignificantes. A crucificação era uma ferramenta de terror estatal, empregada para dissuadir qualquer tentativa de rebelião. Um exemplo clássico foi o massacre de Espartaco e seus seguidores, quando milhares de escravos revoltosos foram crucificados ao longo da Via Ápia, de Capo até Roma, criando um macabro espetáculo público com o objetivo de advertir outros escravizados quanto ao preço da insurreição. A prática era meticulosamente cruel. Antes de serem pregados à cruz, os condenados eram flagelados com violência para acelerar sua morte e garantir sofrimento extremo. Muitas vezes a execução ocorria fora dos muros da cidade, mas em ocasiões festivas ou como forma de entretenimento, era integrada aos espetáculos de morte nos coliseus. Era, portanto, uma exibição pública de dor, servindo tanto à punição quanto ao espetáculo sádico. Com o surgimento do cristianismo e suas perseguições iniciais, a cruz ganhou um novo e trágico papel. Imperadores como Nero e Calígula não hesitaram em crucificar cristãos publicamente como demonstração de poder e escárnio. A tradição cristã relata que o apóstolo Pedro foi crucificado de cabeça para baixo no Monte Vaticano, por considerar-se indigno de morrer da mesma forma que seu mestre, Jesus. O filósofo romano Sêneca, ao descrever as execuções de sua época, menciona homens pregados com a cabeça para baixo, outros com os órgãos genitais perfurados, e ainda aqueles com os braços estendidos em agonia. Essas descrições revelam a brutalidade generalizada da crucificação no imaginário romano. Diante desse passado sombrio, é notável a transformação simbólica pela qual passou a cruz. No início do cristianismo, os fiéis evitavam o uso da cruz como símbolo. Associá-la à fé seria, para muitos, evocar a infâmia da execução mais degradante. As primeiras comunidades cristãs preferiam imagens como o peixe, a âncora ou o bom pastor para representar sua fé de forma mais velada e simbólica. Com o tempo, contudo, a cruz passou por um processo de resignificação profunda. A crucificação de Jesus, inicialmente interpretada como humilhante, foi transformada em prova suprema de amor e sacrifício redentor. Com o crescimento do cristianismo e sua aceitação oficial no Império Romano, especialmente após o Édito de Milão em 313 d.C., a cruz começou a ser adotada como símbolo central da fé. O imperador Constantino, segundo a tradição, teria visto a cruz em uma visão antes de uma batalha decisiva, acompanhada da inscrição em Hoc signo vinces, com este sinal vencerás. A partir daí, a cruz foi incorporada aos estandartes militares e à iconografia imperial cristã. A cruz, outrora símbolo da morte mais ignominiosa, tornou-se o emblema da vida eterna para milhões de cristãos. Sua transição, da vergonha ao sagrado, ilustra a capacidade da fé de transformar dor em esperança, morte em vida, e derrota em triunfo espiritual. Hoje, ao contemplarmos uma cruz, seja em uma catedral, em um anel, em um estandarte maçônico ou tatuada sobre a pele de um devoto, estamos diante de um símbolo que atravessou séculos de dor e glória. É o testemunho de uma narrativa poderosa de transformação, marcada por sofrimento humano, resignação divina e redenção espiritual.